Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online no dia de hoje, dia 3/6/25, e estamos em Isaías 6:3 e Apocalipse 14:7. E diz assim: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse diz, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes, e as águas. Aqui é muito interessante porque os dois versículos falam sobre um fator específico, a glória de Deus, que é a essência de Deus completa, vista, interpretada, ou seja, identificada pela nossa capacidade. Nós não entendemos tudo, nós não sabemos tudo, mas aquilo que na nossa mente a gente aprendeu, quando a gente bate o olho, a gente consegue reconhecer, ou seja, identificar pela nossa capacidade de pensamento aquilo que aprendemos ser, né? O que é isso? Eu olho para uma máquina diante de mim, eu consigo identificar o que é uma máquina, ou eu olho para um objeto, eu consigo identificar o objeto conforme aquilo que é a capacidade do entendimento. Quando nós conseguimos identificar, aqui os versículos dizem, a glória é porque o Senhor nos deu, na nossa limitação por seres humanos, que não sabemos tudo fora do universo e dentro dele, mas na nossa limitação conseguimos compreender e decifrar o que é a glória, o que é partes, porque não sabemos todo, da essência de Deus, né? E quando nós chegamos a entender o que são a parte da essência de Deus, a glória de Deus, enxergar a glória de Deus, interpretar a glória de Deus, a essência de Deus, diz aqui então, quando nós reconhecemos a essência de Deus, nós começamos a sermos definidos, ainda mais específico, no que é o bom desenvolvimento na presença de Deus e com a presença de Deus. Então esse versículo ele fala de dois momentos que o ser humano, o ser criado por Deus, viu a glória de Deus. Tanto no Velho Testamento, Isaías fala sobre aqueles que viram a glória e disseram: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, cheia da sua presença real. Porque todo lugar está a presença de Deus, em todo lugar se manifesta um modo de essência de Deus, uma partícula da essência de Deus. E Apocalipse diz: temei a Deus, respeitai a Deus e dai-lhe, devolvei a ele a essência, a glória, os frutos da essência de Deus que passam pela nossa existência. Eles precisam dar resultado de fruto de gratidão, de retorno, de glória. Porque é vinda a hora do juízo de Deus. O que é juízo? É o que é correto, é a definição. A justiça é aquilo que é definido, é o que é correto para Deus. Vem vindo a hora da definição de Deus. Adorai aquele que definiu todas as coisas e com isso fez os céus, a terra, o mar, as fontes. Então, a definição das essências de Deus foi que criou tudo. E quando nós reconhecemos essa essência, podemos adorar, porque vai chegar a hora de Deus se mostrar em toda a terra, né? Deus sempre esteve em todo lugar, nós é que não ainda compreendemos o completo. Deus sempre está em toda a essência que Ele criou. Agora, haverá um momento em que essa definição ela vai ser um juízo completo, uma definição completa, porque o veremos tanto face em face como em todas as coisas em plenitude. E quando vimos tudo isso em plenitude, aí nós vamos reconhecer quando a gente deu lugar a Ele, quando não deu, e onde Ele estava em todo momento, fosse ele um momento bom ou um momento de desafio, de dificuldade, né? Então, hoje, que a gente ainda não vê tudo sobre Deus, nos detalhes mínimos de onde Ele está, em toda a existência, é um teste para nós. O teste de nós honrarmos a Ele, adorarmos a Ele, sabendo, mesmo não percebendo, às vezes não vendo, não sentindo, os nossos sentidos não são os mesmos para perceber, mas sabendo que Ele está em todo lugar, a gente já nesse teste já adora, já agradece, já exalta, porque Ele está vivo, Ele está em todo lugar, Ele está trabalhando.
E quando a nossa vida está firmada no Deus e não nas coisas, a gente passa nesse teste e vive o poder da presença real até o dia de vermos toda a justiça dele plena, toda a definição dele em todos os lugares perceptíveis para nós. A nossa percepção vai ser completa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um ótimo dia e até mais.